hora do Corinthians. Silvestre. Deixa eu abrir o arquivo aqui. O Garro tá pronto para encarar o Palmeiras? Ele vai jogar? O Garro está se preparando. Ele, ao contrário do elenco, tem treinado praticamente em 2 períodos todos esses dias. Ele treina sem restrições, normalmente, porém, com uma proteção no joelho. Ele sofre da tendinite no joelho, um problema que se estende já há muito tempo. Então ele está treinando normal e fazendo tratamento. Treinando e fazendo tratamento. Minimizando dores e inchaço para poder zerar e entrar em ponto de bala na final. Ele vai ficar à disposição do Ramon Dias para quinta-feira, certamente. Mas esse tem sido o dia a dia do Rodrigo Garro, que é um jogador que não gosta de ficar de fora, que quando é substituído se incomoda, quando não consegue jogar, como não conseguiu jogar na primeira final contra o Palmeiras no Allianz Parque, ficou no banco, fica bravo, é fominha no bom sentido. Então ele está trabalhando muito forte, muito pesado, com fisioterapia, fisioterapeuta, o dia a dia com os demais companheiros, para zerar esse joelho, pelo menos para conseguir render 100% durante a grande decisão de quinta-feira, Michele. Em cima das minhas informações do Alexandre Silvestre, né? Ele vai para o jogo. Vai ficar à disposição, porque já não jogou a primeira partida, até em função também do gramado sintético, que era um agravante para esse tipo de lesão, mas como ele está com uma proteção e se movimentando, praticando as atividades, não tem explicação para que ele não enfrente, não entre em campo contra o Palmeiras. A não ser que... Conversa de botequim, tá? Alguns torcedores já cogitaram isso comigo. Pô, Silvestre, você não acha que tinha que manter o time do jogo de ida sem o Garro? Porque o Romero entrou, taticamente ajudou a fechar um lado, o Corinthians se espalhou melhor no campo para bloquear o Palmeiras. Não, eu não tô dizendo que é o que eu acho que o Garro tá bem, tá 50%, afinal tem que jogar o Garro. Se tratando do Ramon Dias, eu não duvido de nada. Mas taticamente existem pessoas que imaginam uma possibilidade. O Corinthians vai jogar em casa, tem que jogar o jogo. Né? Claro, você tem uma vantagem de um empate, mas é uma vantagem mínima. Se o Corinthians entrar no barulho de administrar essa vantagem, acredito que isso não vai acontecer, nem que venha uma ordem do banco, os jogadores do Corinthians não vão ficar querendo dormir no barulho de segurar o Palmeiras uma vantagem de 1-0 desde o início, jogando em casa com o apoio da sua torcida. Claro, vai tomar a sua precaução, quem tem que se expor mais é o Palmeiras, tá tudo certo, mas o Corinthians tem que jogar, coisa que não fez em termos ofensivos, porque o Corinthians, a ele interessava, no ponto de vista dele, um empate para decidir em casa e veio a vitória. O Corinthians não deu um chute a gol no primeiro tempo. E estamos falando do Corinthians. É isso mesmo. Do Corinthians. Não estou falando com todo respeito, do CAC lá de Cambé. Vamos imaginar, para citar, cometer injustiça com ninguém. Um time pequeno contra o Palmeiras. Não, é o Corinthians contra o Palmeiras. Em casa, é inimaginável o Corinthians numa retranca bravíssima contra o Palmeiras. Não. Vai jogar na velocidade, vai jogar na inteligência. Ele é o cérebro do time. Ele é o cérebro do time. Abrir mão do Garro com condição mínima seria uma loucura. E eu, Garrafa, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, eu sou sempre a favor de colocar os melhores jogadores. Claro, é uma teoria aqui, às vezes você tem que adaptar. Mas quais são os melhores jogadores para você colocar na defesa, no meio? Você não tem outra chance. Encaixa os caras lá, cara. Encaixa os caras lá. O Garro sem a bola é um jogador dedicado, que também pode ajudar na marcação, mas ele vai ser muito mais criativo pro time do Corinthians. Tá na hora de destacar. Falar um pouquinho dessa parceria do Palmeiras. Dobradinha, você falou? Eu falei dobradinha, mais uma parceria para repatriar, entre aspas, aí, jogadores que estão disputando eliminatórias. Então, pelo lado do Corinthians, olha só, um voo fretado que vai buscar na Venezuela, que enfrenta hoje o Peru na Venezuela, eliminatórias, Martínez, que joga pela Venezuela, e o Carrilho. O Corinthians mandou, inclusive, um fisioterapeuta para já, no avião, na volta, nesse voo fretado, já realizarem tratamentos de recuperação, porque amanhã o Corinthians vai ter o elenco, teoricamente, completo para fazer um treino, assim como o Palmeiras, antes da final. Um voo fretado, aí sim, a dobradinha Palmeiras e Corinthians. Esse voo vai trazer da Colômbia, onde jogam também nessa noite Colômbia e Paraguai, o Richard Rios e o Romero. Curioso, né? Porque eles vão se enfrentar nas eliminatórias, vão se enfrentar na final do Campeonato Paulista e virão no mesmo avião. Achei bem interessante essa parceria no mesmo avião? No mesmo avião. E o Félix Torres, esse aí vai ter que se virar num voo normal, voltando lá do Chile, onde o Equador encara o Chile pelas eliminatórias sul-americanas. E na quarta-feira, tanto Palmeiras quanto Corinthians devem ter força máxima
para um treinamento para o jogo de quinta. Quinta-feira. É quinta-feira. E assim, Você não vai falar? é interessante. Você falou que se fosse o Romero não voltaria nesse avião. Não. Ou vice-versa. Não voltaria no vai que avião. coloca Não uma coisinha voltaria na- Da no Leila. avião da presidente do Palmeiras. Só ele, só. Por quê? Não, aí, gente. Ele ia não, desviar, levava ele pro Triângulo das Bermudas. Não, tô brincando. Corinthians, Palmeiras tá jogando, conhece Corinthians e Palmeiras. Eu vou né, dedar o diretor. Ah, fala. Eu vou dedar o Ai, diretor. não, cuidado, você vai falar em O minhas diretor costas. falou, Silvestre, já pensou se esse avião que vai trazer o Romero e o Rios desvia a rota e vai lá pro Japão? Porque o Rios costuma não dar muito certo em jogo contra que o Corinthians, isso? né? E o Romero é o... Não foi você, diretor? Uma piadinha? Então foi ele, Não sim. não foi você, diretor. Não foi jogou você. nas costas do Pera, eu não diretor. entendi nada. Você tá dizendo que poderiam desviar a rota do avião? É uma brincadeira, claro, Ou né? Porque colocar, o tipo, Richard Rios andou aquele chá entregando de- jogos contra o Corinthians, lá na Arena e agora, nesse último E o Ah, Romero vem se dando acontece. bem. E o Romero viria junto. Então desvia, leva o Rios lá pro outro lado do mundo, O mais interessante, sobe com o Rios. o mais interessante E o é Romero Ele vai deve estar de lambuja. felizão de O ouvir mais você falar isso. interessante e isso é importante parabenizar a diretoria do Palmeiras e a do Corinthians, que estão trabalhando no sentido para que possamos ter o melhor de ambas equipes na partida da próxima quinta-feira. Tão aguardada na Neoquímica Arena, repito, com uma vantagem ligeira, serena do Corinthians. E eu, só pra concluir, é brincadeira, é só uma piadinha, talvez sem graça, ok? Eu Não quase tô falando acreditei, sério. você não fala É que- lógico que eu acho incrível a parceria dos clubes para Legal, trazer os tá certo. jogadores. É claro que tá certo, tem que reduzir dividir custo, custo, compartilhar gente. custo. Vamos pensar com a nossa cabeça amigos, de amigos, gestor. negócios à parte. E a guerra é Ah, você quinta-feira também, dentro de Silvestre, campo. fica vendo O problema Romero em fez a tudo. brincadeira na federação. Foi, não sei quem é que Ah, estava não foi ele era o que fez Abel, que ele assim? fez lá. É isso aí, esse é o espírito. Não, não foi o Romero. Foi o Romero. Foi o Romero que o fez Romero na assim. federação, Ah, lá na muito entrevista legal. coletiva, né? Isso. A hora que acabou a Fez uma entrevista, posezinha ele fez uma ali. pose, né? Aquela foto tradicional do boxe. É legal. Bom, a gente vai fechar nossa transmissão aqui. Ó, sobre os treinos do Corinthians, acho que é bem interessante a gente falar isso. O Ramon Dias, ele realizou realmente alguns treinos táticos, mas não foi nada pensando no jogo. Ele colocou alguns jogadores ali em atividade, né? Uma fonte me disse que ele não vai fazer nada até a hora do jogo e vai levar tudo na conversa, tá? Até porque não tem como. Os jogadores, eles vão chegar em cima da hora, tá? Eles vão chegar em cima da hora até a quarta-feira, né? Vão chegar nessa quarta-feira em cima da hora. Hoje, né? A gente tem aí no Corinthians, né? Alguns jogadores que entram em campo. O Romero vai até Barranquilha, né? O Paraguai enfrenta a seleção colombiana. Já o Martínez, né? Que foi preservado pelo técnico, talvez não atue, né? A gente não sabe. O Carrídio, né? Foi titular contra o Peru. Enfim, a gente vai aguardar, né? Para saber. Mas tem o Félix Torres também, né? Que viaja com a seleção equatoriana para enfrentar o Chile. Tudo isso hoje, né? Os jogadores devem se apresentar amanhã. O Memphis, tá? Não chegou para o treino da manhã de hoje, mas chega agora à tarde já no CT Joaquim Grava. Porque também não muda muito, ele chegaria de manhã, ele não participaria da atividade. Então vai ser tudo na conversa. E no Palmeiras também, tá? Não é, tô dando essa informação, é apenas uma informação. Não é nenhum tom de crítica, tá? É tudo apenas na conversa, tá? Tudo apenas na conversa que vai ocorrer para o jogo, e tanto do lado do Abel como também do Ramon, não tem muito tempo para treino, a data FIFA acabou atrapalhando um pouco, então vai ser mais na base da conversa do que um treino tático. Os jogadores não vão chegar da seleção, ele vai ter que ouvir todos, né, fisioterapeutas, enfim, vai ouvir tudo, o departamento de fisiologia, o departamento médico, ele vai ouvir tudo, ele vai ter que pegar primeiro, né, uma análise de todos esses departamentos, né, para ver como é que estão os jogadores, principalmente o departamento físico, para saber quem vai escalar e vai levar tudo na base da conversa, e vai ser assim no Palmeiras também. Comente aqui embaixo, deixe seu like o que você acha disso. O lado bom de Fabinho Soldado, aqui no canal Café do Setorice, no meu trabalho, né, seja, né, em qualquer lugar que eu exerça o meu trabalho, sempre vai ser um trabalho de honestidade, e eu passo as informações que as fontes me passam, né? O Fabinho sabe que ele está sofrendo pressão, e eu acredito que o Fabinho Soldado até sabe, né, quem são as pessoas que querem a sua cabeça dentro
do Corinthians, pessoas que estão em volta ali do Augusto Melo, pedindo, né, a sua demissão, principalmente por conta que ele não ouve, né, muita diretoria em questão de reforços, nomes que são levados. Ele tem a defesa dele também, porque ele acha que esses nomes que são levados para ele, né, que vêm dessa cúpula, não são nomes interessantes que vão prejudicar o elenco e o clube. Enfim, tem toda essa questão, né, do Fabinho Soldado que eu já passei. Agora o lado bom, os jogadores estão do lado do Fabinho Soldado, acho que o Fabinho Soldado faz um excelente trabalho no CT Joaquim Grava. O que me falaram é que o CT não era organizado há muito tempo, tá? Fabinho chegou realmente para fazer algo que ninguém tinha feito, organizou o CT, reformou o vestiário, tudo estava largado, né? Também o quarto dos jogadores, fez uma sala que agora o Cifute pode acompanhar o treino, né? De dentro da sala, não precisa nem sair da sala, algo que precisava no Corinthians, né? No CT do J. Malucelli, por exemplo, do meu amigo, né, Roberto Bruni do Germano, tem isso lá, né? Eles estão com um clube lá chamado Ouro Verde, e eles estão com um CT que era do J. Malucelli. Então, as salas de vidro ali, você vê todo o campo, né, os campos de treinamento. E foi feito isso no Corinthians pelo Fabinho Soldado, organizando tudo isso. Enfim, várias organizações no clube, vestiário reformado, muita coisa que foi reformado dentro do CT, né, que são as melhorias que ele traz ali para os jogadores e para o ambiente de trabalho, salas, enfim, tudo, né? O Alessandro ficava afastado de tudo. Então tem um lado bom, né? O Fabinho também está forte no mercado pela última janela, e isso que está segurando ele no cargo, né? Ninguém acredita muito no clube que o Augusto vai ceder essa pressão e demitir o Fabinho Soldado. Mas, né, o que me falaram hoje também é uma verdade, né? Se o Augusto cair, talvez, não sei se o Fabinho Soldado se segura, porque a gente não sabe quem que vai assumir o clube. Mas existe a pressão e eu queria agora mostrar o outro lado da moeda, né? Porque é assim que funciona, né? O Fabinho também não mostra, ele tem que mostrar, né, o que ele está fazendo para que as pessoas possam ver e a gente trazer os dois lados. Então, né, eu trouxe as críticas de quem querem a saída do Fabinho, agora trago o lado da defesa também, tá? Que nem vem do soldado isso, enfim, mas é importante porque isso se chama honestidade e jornalismo, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Vai borrifar! Vai borrifar! Vai borrifar! Uhul! Nossa! Olha só, as torcidas uniformizadas devem ir para cima da cúpula corintiana após a final do Campeonato Paulista. Eles estão agindo com sabedoria, tá? Eles estão agindo com sabedoria, porque o Corinthians tem um jogo decisivo contra o Palmeiras nesta quinta-feira e não vai ser feito nenhum tipo de pressão, algum protesto antes desse jogo, que não faz sentido nenhum, até porque o Corinthians está bem na parada, ganhou o primeiro jogo, tá? Mas a questão dos ingressos tem mexido, né, com os torcedores uniformizados, vão comprar a briga de todos os torcedores, né, o torcedor comum que a gente fala, o fiel torcedor, né, que é o sócio torcedor, enfim, todos aqueles que têm ficado sem ingresso, que têm reclamado, vão ter o apoio aí das organizadas. O Augusto Melo, o presidente, e a diretoria vão sofrer uma pressão forte e vão receber uma pressão, né, uma acelerada, né, para resolver esse problema, porque realmente é uma vergonha tudo isso que tem acontecido em relação aos ingressos, tá? Então essa é a informação simples que eu quero dar para vocês, mas é uma informação importante que após, né, esperamos que o título, né, do Campeonato Paulista, mas se não for o título, né, enfim, após a final, as torcidas, né, vão ter uma conversa, vão pedir explicações e acredito que possa ter até uma reunião presencial, porque não vai ficar do jeito que está a situação em relação aos ingressos. Agora, as torcidas uniformizadas vão comprar essa briga aí, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Salve, fiel torcida, salve nação corintiana, falando um pouquinho mais do Corinthians com vocês, né? O Corinthians que tá se preparando aí para enfrentar o Palmeiras na decisão do Paulista, né? Memphis Depay já chegou a São Paulo aí para se juntar à equipe para essa grande decisão, e o Corinthians no mercado da bola pretende negociar alguns jogadores, né? É o caso do lateral esquerdo Hugo, do lateral esquerdo Diego Palacios, do Charles e também do Héctor Hernandes, que desde que chegou no Corinthians não teve um aproveitamento bom aí com a camisa do Timão, né? É um jogador aí que veio com altos salários, altos gastos, né? E o Corinthians vai tentar fazer aí a negociação do jogador com algum outro time aqui
no futebol brasileiro ou de fora, né? Corinthians que enfrenta o Palmeiras na decisão do Paulista, quinta-feira, na Neoquímica Arena lotada. Corinthians tem tudo para conquistar esse título, tem a vantagem de um gol marcado, mas precisa entrar aí confiante nessa partida para não tomar sustos, né? Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!